Bom, essa apresentação é do projeto do direito, chama Migrações, Refúgio e Hospitalidade. Ele vai ser feito inteiramente pelos estudantes. E eu estou aqui só para dizer que temos mais pessoas, mas tem gente atendendo nesse momento. Não dá para fechar a sala 28 ali, ela é uma sala que fica aberta, então a gente também tem pessoas que estão lá na sala. E com isso eu passo a palavra para o Kim, para começar a apresentação do nosso projeto. Boa tarde a todos. Meu nome é Kim Emanuel. Eu sou integrante do projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidade do curso de Direito. E, bom, direto ao ponto, sendo um projeto do curso de Direito, a gente tem como principal objetivo a assessoria e a orientação jurídica para os migrantes e para os refugiados, sempre sob uma ótica de proteção dos direitos humanos e a promoção da cidadania. Como já foi colocado aqui e é sabido por todos, a gente vive uma realidade brasileira que, infelizmente, ela não devidamente acolhe esses migrantes, ela não se preocupa, não existem políticas públicas e nem de algum outro tipo que se preocupam para além da simples entrada desse migrante no nosso país. Elas não se preocupam em realmente acolhê-lo. E, nesse sentido, a gente pretende, com o nosso projeto, além desse nosso objetivo principal, que é fazer o auxílio jurídico, a gente pretende construir institucional e socialmente mecanismos para realmente acolher esse migrante, para efetivar os seus direitos fundamentais e, portanto, possibilitar que eles desenvolvam que eles se desenvolvam subjetivamente. Nesse sentido, também, a gente procura construir uma sociedade que seja mais acolhedora, que seja mais consciente e que seja mais tolerante, o que, enfim, infelizmente, não talvez o inverso do que aconteça na maior parte do nosso país. Então, o projeto procura impactar na vida não só do migrante, principalmente na trajetória dele, mas não só na dele, através do atendimento jurídico, mas ele procura também impactar na sociedade, quando a gente tenta construir um diálogo intercultural com essas pessoas, com esses indivíduos, promovendo, como eu disse, uma sociedade que é mais tolerante, que é mais consciente, e procura reafirmar ou melhorar aqueles mecanismos sociais realmente para a inserção dessa pessoa no nosso ambiente, na nossa comunidade. E, além disso, o projeto também, é claro, impacta na vida dos estudantes, nós aqui. Ele promove, ele estimula o nosso desenvolvimento acadêmico e profissional. A gente aplica um pouquinho daquilo que a gente aprende nas aulas de direito. A gente é estimulado a não ser inerte diante de uma questão, diante de um problema. A gente busca diferentes abordagens para a solução das questões que vêm até a gente faz pesquisa sobre o tema, enfim. É um projeto muito rico e que proporciona muitas coisas a todos nós, estudantes que fazemos parte dele. E, além desse desenvolvimento profissional e acadêmico, a gente também tem um amadurecimento muito, muito forte, eu acho, na parte pessoal nossa. A gente diariamente, dia sim, dia também, a gente entra em contato com uma realidade que é completamente distinta da nossa. Por vezes ela é muito mais árdua e é impossível a gente se encontrar com ela e não se sensibilizar. E isso, com certeza, colabora para o nosso crescimento pessoal e para o nosso entendimento de como a realidade é e como ela pode ser.
E isso eu considero também muito importante. Bom, enfim, o projeto começou em 2014, como já foi falado pelo professor Gediel. A gente surgiu de uma demanda, como falou o professor João Arthur. Eles viram uma vez em relação ao pagamento de um desses migrantes que estava sendo feito de forma irregular, né, ele não estava sendo efetuado corretamente. E a partir do momento que começaram a perceber essas demandas, elas apenas cresceram no sentido de a gente começou a perceber que existiam muitas delas. Elas já estavam presentes, mas elas não chegavam até nós. Então, a gente foi convidado então a se juntar, a articular esse atendimento jurídico com o pessoal do projeto de letras. E como já foi bem reforçado pelo professor João, em momento algum a gente impôs o que seria feito ou quais as questões que seriam atendidas. A gente chegou lá, vamos dizer assim, de braços abertos, sem muito bem saber o que esperar e o que ia acontecer, e foi ouvindo quais eram as questões deles e foi sempre articulando o nosso projeto com aquilo que era possível e que era desejado por eles. Por exemplo, da mesma forma que o horário das aulas de português é no sábado, a gente, no começo, atendia também no sábado junto com eles, e ainda atende, mas a gente estabeleceu um atendimento na parte da tarde aqui. Então, todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem esse atendimento aqui na sala 28, mas a gente começou a perceber que muitos deles não podiam vir na parte da tarde porque eles trabalhavam. E a gente criou, então, alguns dias de atendimento que a gente faz essa assessoria na parte da noite. Esse é só um dos exemplos dessa articulação, mais outros serão falados depois. Mas esse é só um dos exemplos que mostra, então, que desde 2014, do primeiro semestre, quando a gente começou esse trabalho, ele sempre vem sendo articulado com esse nosso público-alvo, né, com esses migrantes. Eu passo a palavra agora para a Marina Vilas Boas. Ela vai falar um pouquinho sobre as nossas demandas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Assim como o Kim, todos aqui são integrantes do projeto. Começou, como ele disse, aos sábados, e a gente foi mais assim tentando entender as demandas, as necessidades mais urgentes, assim, os problemas que precisavam ser resolvidos vinham com problemas no começo até de eu fui no hospital e eu estava machucado e eu levei uma vacina, mas eu não queria levar uma vacina. Então, eram tantos problemas que, às vezes, eles não sabiam por onde começar. Mas aí, com isso, a gente foi vendo as questões jurídicas que a gente poderia ajudar. E a demanda educacional é a principal. Assim, ela é a grande vertente do projeto, tanto o reingresso na faculdade quanto a revalidação dos diplomas. Eles são mais de 50% de todas essas demandas aqui. São maiores ainda que até a reunião familiar e questões trabalhistas. Apesar delas existirem, dá para ver um número de 101, de 260, a maior parte é de reingresso. Pode passar. Aqui é um modelo da resolução para requerimento do reingresso na faculdade, que foi... Esse ano já surgiu um novo, cada ano. A faculdade disponibiliza um novo modelo de requerimento. Então, são coisas bem burocráticas que a gente precisa fazer. Pegar um nome, pegar documentos, pegar o comprovante de faculdade da pessoa. E tem muitos casos que as pessoas, principalmente haitianas, vieram para cá sem nada. Assim, teve um caso que a gente conseguiu, que ele tinha só a carteirinha de estudante e não tinha mais nada que conseguisse provar que ele fazia faculdade. Porque as pessoas não estão esperando um terremoto, alguma coisa, para ter tudo em casa. A gente para pensar a nossa situação mesmo. A gente não tem vários documentos que provam o ano, o curso, todas as matérias que você já cumpriu numa faculdade.
Então, são coisas bem complicadas e a faculdade está aberta também a ser mais realista nesses casos, não exigir trilhões de documentos e assinaturas. Além disso, a pessoa, o migrante, tem que escolher um curso contingente, tem que ter um currículo muito parecido. E aí já vem outros problemas, que não tem os mesmos nomes, eles não sabem muito bem português para ir atrás do site da faculdade e encontrar cursos. Já é difícil para alguém escolher um curso para a vida toda. Imagina alguém que vem de fora e não encontra o curso que já estava cursando. Então, é mais uma coisa que às vezes a gente senta, a gente já teve migrantes que a gente sentou, não, vamos lá. A gente ia mostrando curso por curso, matéria por matéria, para ver se encaixava, se gostava. Então, são desde coisas bem grandes, de documentos, a coisas mais específicas de cada pessoa, de cada migrante. Pode passar. Daí, a outra é a resolução do requerimento da revalidação de diploma, que é uma das demandas maiores também que a gente tem no projeto, que também abre cada ano. E essas duas, por sinal, elas fecham já a semana que vem. Então, se alguém tiver algum conhecido, alguém também na rua... não, reingresso não, só revalidação. Desculpa. Só o reingresso. Sim, vai fechar semana que vem. Então, se alguém, ou na rua mesmo, como os professores estavam falando, às vezes para alguém e tenta ajudar. E está tendo até os atendimentos durante os seminários, então pode ir lá de tarde, segunda à noite, que a gente ainda está atendendo. E pode passar. Tá. Mas só dentro dessas situações todas também, a maioria dos haitianos, mas surgiram situações novas desde maio para cá, como trabalho escravo e tráfico de pessoas. E nisso a gente vê muito importante essa coisa da interdisciplinariedade desse projeto, que envolve letras, psicologia, o direito, a história, para ter um apoio atrás dessas pessoas, que não é só vir ou dar direitos ou dar garantias. A gente não é só feito de um ramo da acadêmico, assim. Então, é muito importante dar esse apoio psicológico para essas pessoas, dar o apoio tanto linguístico, para elas conseguirem se desenvolver melhor, porque também não são só as políticas públicas, mas tentar garantir esses direitos dessas pessoas. É isso. Então, agora, um pouquinho sobre o perfil do migrante que chega para a gente. A gente fez uma pesquisa entre maio do ano passado e maio desse ano, com 181 que foram atendidos aqui. Então, 84% desses 181 são haitianos, e seguidos pelos sírios, mas a gente também atende os guineenses, os nigerianos, marfinenses, congoleses e angolanos. Gênero, assim como a Gabi falou, então, nossos atendidos, 87% são homens. Isso reflete que os homens eles vêm para tentar uma vida mais estável, para depois conseguir reunião familiar e conseguir trazer a família. Mas tem casos de um colega aqui do direito, inclusive, que a mulher dele acabou vindo antes e depois ele veio. Então, não é uma regra, assim. E a faixa etária principal é dos 18 a 50 anos, a grande maioria. Então, a gente vê a necessidade desse estudo, reflete as demandas de estudo, e essa população economicamente ativa, então, que vem para realmente revitalizar o país. E também, em Curitiba, foi a cidade do Brasil que recebeu 10% de todos os haitianos que vieram para o Brasil. E são cerca de 5 mil. Cerca de 4 mil haitianos que a gente tem em Curitiba e região metropolitana e 500 sírios. Bom, boa tarde a todos. Eu vou comentar um pouco das parcerias feitas pelo projeto, dentro do âmbito do programa, claramente, e a participação do projeto em alguns eventos bastante significativos para a gente.
Então, eu gostaria de começar por um evento que foi impulsionador desse projeto Hospitalidades aqui na faculdade. Eu, particularmente, fui convidada pelo professor Gidiel a estar presente nesse evento, e logo depois disso, o professor também convidou os alunos a participarem do projeto, que foi a primeira CEMIGRAR, Conferência Estadual sobre Migração e Refúgio, que aconteceu aqui na Faculdade de Direito no ano de 2014. E a CEMIGRAR, na verdade, foi uma preparação para a COMIGRAR, que é a Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio. A conferência aconteceu meses depois, em São Paulo, mas, inicialmente, a conferência aqui no estado do Paraná, ela pôde trazer 32 propostas a respeito da construção da política e do Plano Nacional de Migração e Refúgio. E, dentro dessa conferência, participaram representantes da sociedade civil organizada, o governo estadual, professores, estudantes e, obviamente, os migrantes e refugiados. Porque o principal objetivo dessa conferência é que haja uma reflexão coletiva, né, e que provoque realmente o engajamento entre os migrantes, refugiados e a sociedade que os recebe. Então, a gente pode dizer que foi o ponto de partida para o projeto Hospitalidade e que também trouxe para a gente uma visão acerca da questão migratória aqui no estado do Paraná, em especial na cidade de Curitiba, e, a partir disso, nós começamos a construir o nosso projeto. Também na CEMIGRAR já houve a proposta do anteprojeto de lei para a criação do Conselho Estadual dos Imigrantes e do Refugiado. Esse conselho, então, que tomou corpo esse ano, em abril de 2015, reúne órgãos públicos e também outros representantes da sociedade civil para pensarem e refletirem sobre políticas públicas voltadas para os migrantes e refugiados. Dentre os diversos órgãos públicos que participam, a Universidade Federal é um deles, por ser uma autarquia federal, e nós, como universidade, precisamos participar desse tipo de ação, de mobilização, para que a gente possa viabilizar e auxiliar na implementação e fiscalização das políticas públicas voltadas aos direitos dos refugiados e imigrantes. É também importante destacar que, ainda dentro do âmbito do Conselho Estadual e também do Comitê Estadual de Refugiados e Imigrantes, que é ligado à Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, houve o lançamento do Plano Estadual de Migração e Refúgio do Estado do Paraná. E esse plano tem como objetivo o acolhimento dos migrantes e refugiados e apátridas aqui no Estado do Paraná, o reconhecimento de direitos e garantias fundamentais, além do oferecimento de oportunidades a essas pessoas. Então, esse plano estadual ele trabalha em diversos eixos, né? O eixo da educação, o eixo do desenvolvimento social, o eixo da saúde, o eixo da justiça, da segurança pública e do trabalho. Dentro dos organizadores, o professor Gidiel esteve representando a cátedra na elaboração desse plano estadual, e cabe agora que a gente constitua a implementação e o monitoramento dessas iniciativas propostas pelo plano estadual. Eu também gostaria de citar muito especialmente, né, a parceria com o Ministério Público do Trabalho, que proporcionou ao projeto um suporte financeiro através de um acordo de cooperação técnica e, como o professor Gidiel já disse e o PBMI já citou, possibilitou que muitos dos nossos estudantes que eram voluntários no projeto pudessem ter uma bolsa, e alguns alunos haitianos que hoje estudam aqui na Universidade Federal do Paraná possam ter bolsa de estudos e também possam nos ajudar nos nossos projetos. E, a partir disso, também o Ministério Público do Trabalho lançou a iniciativa do Fórum do Trabalhador Imigrante. E o Fórum do Trabalhador Imigrante também conta com a participação da Universidade Federal do Paraná, porque realizam reuniões bimestrais com o intuito de discutir a questão migratória aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e tem como objetivo formar realmente uma rede de mobilização pela garantia e exercício dos direitos da população migrante. Cabe dizer também que essa iniciativa do Ministério Público do Trabalho ela está muito associada aos casos que ocorreram em agosto de 2014 de xenofobia
e também racismo nos ambientes de trabalho. Então, a partir daí, o Ministério Público do Trabalho passou a investigar a condição de trabalho dos migrantes haitianos na construção civil. E, claro, desses casos tristes, surgiu uma iniciativa muito feliz e que hoje já toma corpo, e a gente vê o resultado, principalmente dessa parceria no âmbito do programa e no âmbito do projeto Hospitalidades também. Nós contamos com a ajuda de 2 voluntários que são alunos do direito e são haitianos, que é o Teuven, eu faço questão de saudar ele aqui, e o Daniel Felice, que nos ajudam com as traduções, com o contato inicial, e o fazem com maestria e nos ensinam muito. Gostaria também de ressaltar a nossa parceria com a OAB Paraná. Dentro da OAB, há uma comissão de direitos dos refugiados e imigrantes. Desde 2013, ele já vem lançando campanhas de mobilização e eventos. Em 2013, por exemplo, eles tiveram uma campanha muito bonita chamada Somos Todos Migrantes. Em 2014, aqui na Boca Maldita, eles fizeram uma grande mobilização no Dia Internacional do Migrante a respeito da conscientização dos direitos dos refugiados e imigrantes. E em 2015, já em parceria com o projeto, nós realizamos o Dia da Mobilização pelos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná. Então, tudo isso reflete a nossa parceria com a OAB. A gente ressalta também a presença da Melissa Casagrande, nossa pesquisadora colaboradora, que integra essa comissão e proporciona também um vínculo mais próximo entre o projeto Hospitalidade e a comissão da OAB. Por fim, eu gostaria de salientar a rede de apoio a refugiados, migrantes e apátridas, que é coordenada pela Universidade Federal do Paraná, que visa uma cooperação mútua entre diferentes entidades da sociedade civil e do governo, para que realmente surja aqui na cidade de Curitiba uma rede bastante integrada que ofereça serviços e serviços de diferentes tipos, que atenda realmente às necessidades mais básicas desse grupo, principalmente as necessidades de acolhimento, muito especialmente no momento em que eles chegam a Curitiba. Passando para o próximo, eu gostaria apenas de ressaltar as atividades culturais, a maioria delas iniciativas do projeto PBMI, e que nós temos o privilégio de colaborar com eles em a maioria delas. Então, gostaria de ressaltar a nossa festa junina, porque eu não sei nem se está ali, mas eu acho que é um evento bastante significativo, porque é um evento realmente em que a gente pode participar mais efetivamente. Nossos alunos, todo ano, têm o prazer de estar presente nessa festa, e a gente encontra também muitas pessoas que vêm aos atendimentos aqui na Sala 28, e a gente reencontra na festa junina, e é um momento muito prazeroso. E dentro aqui do direito, o Dia da Mobilização, que foi realizado esse ano no dia 25 de abril, onde houve o lançamento do plano estadual, e também no Dia do Refugiado, no dia 19 de junho, nós lançamos a rede integrada de apoio. Então, foram eventos bastante significativos e, obviamente, esse evento será mais um deles, pelo sucesso que já está fazendo e pela oportunidade que nós estamos tendo de compartilhar as nossas experiências com vocês e também de aprender muito sobre a questão migratória atual. Quero reforçar o convite a todos que quiserem conhecer mais das nossas atividades, que venham na Sala 28, aproveitem que já estão aqui na faculdade, desçam até o primeiro andar e visitem a Sala 28 para ver como funciona a rotina de atendimento. Lembrando também que essas atividades são abertas ao público, e no próximo dia 14 de novembro nós teremos um evento, que será um atendimento odontológico que será oferecido aos migrantes e refugiados. Acontecerá lá na reitoria, junto à programação do pessoal do PBMI, e divulguem também, claro, aos migrantes e refugiados, mais esse evento que nós estamos fazendo no âmbito do projeto, do programa, e estão todos convidados realmente a participar e
fazer parte dessa realidade de acolhimento que tanto falta aqui no Brasil e aqui em Curitiba. Eu vou passar a palavra agora para o Kim, nós já vamos finalizar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome dos meus colegas e de todos os alunos do Direito que participam do projeto Hospitalidade, de estar aqui falando sobre o projeto, de compartilhar as nossas experiências. Isso é bastante significativo e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. De maneira muito breve, eu só pretendo reforçar o que a Mari falou e agradecer principalmente ao professor Gediel por proporcionar a oportunidade de participar, e o professor João Arthur, é claro, por proporcionar essa oportunidade a todos nós, estudantes, de fazer parte de algo que é tão importante e que é tão recompensador de inúmeras formas que eu não poderia listar aqui. Agradeço muito a atenção de todos e, bom, é isso. Eu acho que tem um intervalo, um lanchinho, e retornamos em 10 minutos, que a gente sabe que não serão cumpridos. Então, eu sou Elaine, sou professora do curso de Psicologia, e eu também, como todos os relatos aqui que a gente escutou na mesa no momento anterior, eu também fui entrando para trabalhar junto com esse grupo, e pensei primeiro em contar um pouco dessa trajetória, rapidamente, um pouco, né, dessa trajetória, como é que eu vim parar aqui, como é que eu estou procurando contribuir a partir da psicologia com o programa como um todo. E, na sequência, eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo no programa. Convidei a Vanessa para estar aqui comigo. A Vanessa é minha aluna quintoanista, faz estágio comigo de quinto ano, e ela também está no projeto do curso de Psicologia, trabalhando com a extensão, né, que chama Migração e Processos de Subjetivação, Psicanálise e Política na Rede de Atendimento aos Migrantes. Okay? Bom, então a história começa assim, né? Eu tenho me dado conta, ultimamente, que, em alguma medida, eu também sou uma migrante em Curitiba, né? E isso se atravessa em mim, e em algum momento da minha trajetória no curso de Psicologia, uma aluna, em 2010, veio me pedir uma orientação de estágio com estrangeiros. Ela fazia um estágio aqui na Assessoria de Relações Internacionais da UFPR, e a gente começou a desenvolver algumas atividades da psicologia ligadas a essa questão do estrangeiro, da interculturalidade, dos processos de subjetivação aí, né? Foi a Gabriela, orientei o estágio dela em 2011, na verdade. Tinha orientado anteriormente um estágio que ela tinha feito na área de expatriação do HSBC e depois na Assessoria de Relações Internacionais. A Gabriela é uma pessoa que tem muito interesse pela questão da experiência de viver outras culturas e aprender outras línguas. Depois que ela sai do quinto ano, ela vai fazer uma parceria com o Selim, né? Ela começa a trabalhar com a Bruna, enfim, com o pessoal que está hoje no Selim. E no ano de ano passado, 2014, ela então trabalhava junto com o Selim em 2012, 2013, 2014. Ela veio dar uma palestra aqui, falar um pouco da experiência dela com o estrangeiro. E a partir dessa palestra, ela começou a me dizer: olha, Helena, a gente tem uma demanda lá no projeto que tem no Selim, e a gente precisa que a psicologia esteja com a gente. Eu falei: olha, eu não tenho a mínima ideia do que eu posso fazer lá com vocês, mas vamos conversar, né? Então, a gente começou uma conversa em maio, junho, né, de 2014, e lá por agosto eu comecei as atividades de estágio de quinto ano com duas alunas do curso de psicologia, nas atividades que já aconteciam num programa que ainda não existia, né? Como programa, ele foi formalizado esse ano.
E, enfim, primeiro essa questão de que a gente precisa que a psicologia esteja com a gente no acolhimento. E eu não entendia muito bem o que era isso, né? A gente começou a fazer alguns acompanhamentos, participar de algumas atividades, para daí começar a cernir um pouco no que exatamente que a gente poderia ajudar e o que exatamente seria esse acolhimento, né? Então, a gente teve 2 alunas ano passado fazendo estágio, junto ao programa. Então, atividades muito incipientes, e num primeiro momento a gente se perguntava muito, porque apareciam questões muito assistencialistas para a gente nas atividades. Tem que pegar o fulano de tal em tal lugar, levar em tal lugar, tem que fazer uma doação para não sei, né? Então, a psicologia acabava se envolvendo com algumas dessas questões, e isso fazia a gente se perguntar o que era mesmo da psicologia que estava, né, em jogo ali. E bom, a partir dessas experimentações, a gente foi entendendo o que era da psicologia, o que não era da psicologia, criando um campo. Aí a Vanessa me procurou ano passado para dar continuidade à atividade de estágio dela esse ano, né, no projeto. E o projeto, formalmente, né, ele iniciou esse ano. Então, no momento em que eu estava de licença maternidade, como o professor Gidiel, né, bem falou no início. Então, estive afastada no primeiro semestre, e posso dizer que, efetivamente, né, a minha participação, a minha entrada, o meu maior contato tem se dado a partir de agosto desse ano, apesar de estar orientando mesmo em casa, né, as atividades da Vanessa, desde fevereiro e março, ligadas ao programa. Bom, então, de agosto para cá, né, eu acho que muitas coisas têm acontecido. Tenho compreendido cada vez mais o que é isso da ordem do acolhimento, que vocês que estão no Selim sempre nos disseram, e que agora vocês do direito nos dizem. Não, a gente precisa que a psicologia esteja junto, né? Então, a gente tem procurado estar presente cada vez mais nas atividades, e a partir das atividades do direito e, né, de letras, especialmente, que a gente tem entrado em contato com esse público, né? Com esses migrantes, com esses refugiados, enfim, né? E procurado entender o que é, então, uma demanda deles ali, e também do projeto e dos projetos que estão ligados ao programa, para a psicologia. O que a psicologia pode, né? Então, a nossa proposta é que a gente possa fazer ações de acolhimento, atendimento e orientação a migrantes e refugiados e apátridas, né? A principal perspectiva é que a gente possa oferecer uma escuta a esse público, né, a esses sujeitos, e acompanhá-los em seus processos de subjetivação. Então, o que é isso, né? Então, a gente tem um público que vem de um outro país para cá, né? Tem toda uma questão identitária e muitas vezes traumática que se coloca a esse público quando sai do seu lugar de origem, vem para cá. Então, muitos deles vêm, né, porque, enfim, teve uma situação de guerra, teve uma situação de destruição, teve uma situação de uma questão econômica que se colocou, então tiveram que sair do seu país e vieram para cá. Isso deixa uma marca, né? Isso deixa uma marca. A gente entende que essa marca ela pode ser traumática, né, para esses sujeitos, e a gente vai oferecer uma escuta, então, a partir dessa condição, né? A partir de demandas muito práticas que nos trazem, então, para a vida aqui no Brasil, né? Então, vem para Curitiba, tem algumas dificuldades aqui. As dificuldades muitas vezes aparecem no direito, mas acabam, ou na letras, né, no curso de português, e acabam demandando que a gente se posicione, que a gente escute. Então, a gente dá um lugar a isso, né? E muitas vezes eles não têm necessariamente uma demanda para um processo jurídico, mas tem uma demanda para que, bom, eu preciso falar do que está acontecendo comigo. Estou com uma situação, estou sofrendo, estou com uma situação de dificuldade de relacionamento familiar, estou com uma dificuldade de encontrar emprego. O que eu posso fazer, né, a partir disso? Então, a nossa perspectiva é que a gente possa, a partir dessa escuta que é oferecida, trabalhar no sentido de construir um campo discursivo que viabilize a construção de laços sociais. Tá? Então, essa é a ideia. Porque quando a gente fala psicanálise política, é a partir daí que a gente pensa esse sujeito, né? Esse sujeito ele tem uma inserção no social, ele estabelece laços, e como que a gente pode contribuir, então, para criar um espaço, né, de discurso para que eles se sintam inseridos, formem os laços e possam ser e subjetivar a partir desse lugar que eles vão encontrando nessa cultura e nessa realidade.
né? Então, o que a gente observa? Geralmente é um público que tem, né, sofre a perda de um laço identitário com o país, né, com a cultura de origem, com as suas famílias, e que são atravessados por essa questão, né, que muitas vezes essa saída causa um trauma, deixa uma marca nesses sujeitos. Bom, então, a partir disso, a gente começa a desenvolver as atividades no curso, sem, né, a gente não tem muita referência no campo da psicologia, no sentido do que fazer com esse público. Tá? A gente foi encontrando, ao longo do caminho, uma série de psicólogos que trabalham com o tema, mas que também trabalhavam assim, porque eu tenho interesse pelo tema, porque eu fui fazer o Médicos Sem Fronteiras, porque eu fui trabalhar não sei aonde, lá num campo de refugiados, e eu desenvolvo alguma prática, né? Mas a gente não tem na literatura, e a gente não tem, enquanto campo profissional, as práticas ainda, né, muito bem consolidadas. Então, quando a Gabriela nos procurou, ela já estava trabalhando com uma outra psicóloga, que, para mim, ela tem uma referência muito importante aqui em Curitiba para o trabalho com os refugiados e os migrantes, que é a Mariana, né? A Mariana Duarte, que hoje é nossa aluna aqui do mestrado em psicologia e trabalha com migrações. A Mariana tem uma prática já com esse público e veio contar para a gente um pouco do que ela fazia, e a gente foi criando uma rede de psicólogos aí para atender. Tanto é que todo esse pessoal faz parte do projeto de psicologia. Então, eu tenho trabalhado com alunos, mas também com profissionais psicólogos que estão no mercado atendendo esses migrantes. E atendem de várias formas. Atendem instituições, como a Casla, como a Caritas, né? Atendem nos seus consultórios, né? Então, fazem um atendimento clínico. E a gente tem um problema muito grande aí, porque a questão da língua muitas vezes se coloca como uma dificuldade, né? Então, como atender se não é na língua de origem, né? Como fazer um atendimento psicológico. E, enfim, então, esse pessoal que foi chegando, e foi muito interessante porque da minha licença ao meu retorno, quando eu chego aqui na universidade para fazer as supervisões do projeto de extensão, eu me deparei com um conjunto de alunos de psicologia orientados por diferentes colegas meus do curso que estavam trabalhando lá no Selim, na Casla, na Caritas, né, em todas as instituições que atendem aos migrantes. Então, eu fui chamando esse pessoal para trabalhar comigo, né? Então, a Vanessa hoje está no 5º ano, tem colegas delas que também são do 5º ano, do 4º ano, que foram somando com a gente para desenvolver, né, as atividades da psicologia. Acho que um marco bem interessante, e isso foi muito mérito do trabalho da Mariana e de outros psicólogos que trabalham com ela, foi a criação, esse ano, do NUPSIM, que é o Núcleo de Psicologia e Migrações, ligado ao Conselho Regional de Psicologia. E esse núcleo está ligado ao como é que chama? Os direitos humanos, tem a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. E então, o núcleo ele é fundado no sentido de justamente criar uma rede para a psicologia, para que a gente possa desenvolver práticas, um conjunto de técnicas, né, e um referencial teórico para que a gente possa atuar com as questões dos migrantes que chegam para a gente na psicologia. Tá? Então, acho que isso foi muito interessante, né, agregar esse conjunto de psicólogos que estava aí, né, um pouco esparçados. Hoje, a gente tem feito uma atividade no NUPSIM, que é ir a todas as faculdades, fazer uma palestra, falar o que é o NUPSIM, né, e divulgar um pouco o que pode ser esse trabalho da psicologia com os migrantes. Uma coisa muito interessante, né, para quem é da psicologia, muitas vezes que trabalha a extensão de uma forma muito isolada, é justamente poder participar de um programa que tenha o curso de Direito, o curso de Informática, o curso de Letras, o curso de História envolvido, e a gente entender que a extensão ela envolve, sim, né, outros cursos, outras áreas do conhecimento, que muitas vezes, para lidar com aquele, né, sujeito que está ali, a gente precisa dessa, né, interdisciplinaridade para que a gente possa fazer um atendimento mais adequado. Bom, em termos de atividade, o que a gente faz? Chamei a Vanessa para estar aqui comigo na mesa, porque é ela que tem feito, e as colegas dela que têm feito as atividades, e, ao mesmo tempo, a gente já estou aqui, semana passada, acabei de selecionar mais 12 alunos de psicologia para trabalhar com a gente no projeto, a gente está tendo cada vez mais demanda, e
né, para que eles também pudessem escutar um pouco do que a gente tem feito. Basicamente, a gente hoje, né, faz um trabalho lá aos sábados no Selim, que é um grupo que chama Vida e Trabalho no Brasil, uma demanda que veio do Selim, né? O Selim trouxe para a gente que a gente precisava organizar uma atividade, porque as pessoas tinham demandas para falar das suas questões pessoais para a psicologia. E o que é interessante é porque muitos dos temas que a gente tem trabalhado surgem nas aulas de português. Né? A gente tem identificado isso. A pessoa está lá, tem um tema lá, sei lá, estou falando de relatos que me vêm, né, em supervisão, mas tocou uma música, falou alguma coisa da cultura lá do país, a pessoa começa a chorar em sala de aula. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente da psicologia, que assim, começa a chorar, a pessoa não sabe o que fazer. Né? O outro profissional que está ali, o do direito, o professor, enfim. Então, é alguma coisa para a psicologia, tem alguma coisa ali que... É claro que a gente tem que poder, inclusive, trabalhar com esses profissionais que estão junto, que o chorar, muitas vezes, é uma expressão, né, de alguma coisa que está ali, que a gente precisa acolher isso em alguma medida, mas, muitas vezes, o outro profissional não sabe muito bem o que fazer com isso. Então... A gente tem escutado isso, né? E a gente tem procurado desenvolver as atividades em função das demandas que surgem dessas outras atividades também do projeto. Então, esse curso que a gente está fazendo é um curso, é um grupo de trabalho, na verdade, que chama Vida e Trabalho no Brasil. E o que nos mostrou que a gente teria que trabalhar por essa via foi o dia de mobilização que teve em abril, que a gente teve lá, né? Foi muito interessante, porque no dia a gente tinha a Mariana, a gente tinha algumas pessoas interessadas, a gente estava numa sala lá do Dom Pedro I, né? E daí a gente tinha um cartaz na frente da sala que dizia assim: Laboratório de Psicopatologia e Psicologia. Ninguém entrava dentro da sala. A gente olhou aquilo e falou assim, bom, alguma coisa está acontecendo. A Gabriela teve a ideia, né? Vamos mudar isso aqui e escrever currículo e trabalho. A sala lotou, né? Por quê? Porque era uma questão muito prática da vida deles, né? Eles precisavam saber como é que faz um currículo aqui no Brasil, como é que faz uma entrevista de emprego. Então, a partir dessa questão que é muito prática, disso que é de uma coisa corriqueira da vida, é que a gente se propôs, então, a desenvolver um trabalho a partir daí para que a gente pudesse escutar esses migrantes, para que a gente pudesse entender mesmo o que fazem aqui, como vivem aqui, como estão aqui, como se sentem aqui, né? E o que dessa vivência tem os afetado mais diretamente, no sentido de que eles, né, enfim... Muitos até sofrem muito por essa condição e não sabem muito bem o que fazer com isso. E, a partir desse espaço, né, de escuta, a gente tem recebido uma série de demandas. A gente começa a escutar casos, né? Pessoa que tem acidente no trabalho, né, e que não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Pessoas que têm uma dificuldade de relação na comunidade e também não sabem muito bem o que fazer com aquilo. Pessoas que não conseguem emprego de jeito nenhum e muitas vezes falta uma orientação, falta uma conversa, uma dica. Pessoas que querem fazer um curso, que têm chegado aqui no curso de Direito, né? Esses dias a gente recebeu uma pessoa que queria fazer um curso, mas... ela não sabia se ela queria fazer a revalidação do diploma, né? Então, foi orientado que ela viesse fazer a revalidação do diploma, mas ela não sabia. Eu falei, então fala disso, né? Então, se não tem clareza disso, vem outras vezes aqui conversar com a gente. Quem sabe numa conversa, numa orientação, a gente possa te ajudar a entender isso, o que mesmo você quer, né? Quer só fazer um curso, quer fazer a revalidação do diploma, enfim, né? E muitas vezes uma conversa, uma demanda que chega para o direito, nem sempre a gente tem pensado isso, nem sempre é uma demanda para um processo, né? É uma demanda para escutar alguma coisa ali, até para que a pessoa possa falar para alguém e se reorganizar ou se organizar com relação àquilo que pode estar falando. Então, a psicologia tem feito um trabalho, né, tanto com a letras lá no sábado ou na sexta-feira, quanto nos atendimentos aqui junto com o direito, para entender o que tem chegado aí desses migrantes. Voltando só ao curso do sábado, eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho, então, do que é ela que tem desenvolvido, com as colegas dela, tem desenvolvido essas atividades. Então, dá para ouvir? Bom, então, a gente responde essa demanda acerca do currículo e da orientação sobre entrevista de trabalho, mas a gente também inclui atividades onde eles possam falar das experiências deles, botar em palavras essas experiências que eles tiveram como migrantes.
Os grupos, a gente fez 2 no dia 12 de setembro, agora a gente está iniciando outros 2. Eles estão ocorrendo num certo formato de 5 encontros. E a gente está desenvolvendo uma metodologia para trabalhar com eles também, porque algumas ideias que a gente tem nem sempre funcionam, algumas coisas funcionam melhor do que outras, e a gente tenta adaptar isso junto com a questão da língua também. Mais alguma coisa? Bom, pode passar, Alex? Bom, então nessas atividades surgem outras questões além das questões do trabalho, apesar desse ser o objetivo principal deles. Então vão aparecendo questões das histórias de trabalho, que no Haiti eles trabalhavam com alguma coisa, aqui trabalham com outra, e essa questão do trabalho muitas vezes faz parte da identidade das pessoas. Surge também a questão das perdas de pessoas que morreram, ou da ruptura dos laços familiares também, da família estar lá e eles estarem aqui, e às vezes eles se sentirem muito isolados. E também a questão de o que significa o trabalho para eles aqui, porque lá, às vezes, eles tinham um trabalho que eles gostavam, que eles fazia parte da identidade da vida deles, e aqui tem um trabalho que tem outra função, que é uma função mais da manutenção da vida material, e que muitas vezes ocupam um espaço muito grande na vida deles, de forma que outras atividades e outros espaços ficam um pouco de lado. E acho que é isso, né? Então, essa é uma das atividades, né, que a gente tem feito, assim, de atender mais esse público. Está no início, né? Como eu falei, a gente começou agora em agosto a desenvolver essas atividades mais prontamente. Mas, fora isso, a gente tem feito um atendimento de casos aqui, né, com o direito, né? A gente já tem casos de pessoas que querem fazer mestrado na universidade. A gente está desenvolvendo todo um programa para fazer uma orientação deles. Então, eles vêm, não tem currículo Lattes, não sabe o que é um projeto de pesquisa. A gente tem um caso que a gente está fazendo a leitura da monografia que ele fez lá no Haiti, e a gente está lendo para saber quem que é o professor que a gente poderia indicar para ele, um trabalho bem de orientação mesmo, né? De dizer, olha, aqui tem um professor que trabalha desse jeito, que de repente possa te acolher. Então, a gente tem trabalhado, né, no caso a caso. Aí a gente tem feito uma vontade, a gente vai começar a fazer isso agora, desenvolver um conjunto de, até tenho que vir amanhã para ver se isso já não está sendo feito no projeto, mas a gente está falando de discurso, a gente está falando de um lugar no discurso, mas como é que se constrói o discurso sobre o migrante aqui no Brasil? Então, uma análise, né, disso que a mídia tem produzido. Se a gente pega a mídia do começo do ano e pega a mídia de agora, o discurso é muito diferente, né? Então, agora eles já estão aí, já tem um lugar, já são aceitos, mas como que isso vai se construindo de alguma forma, né? E como é que se dá esse espaço discursivo para que esses migrantes se insiram aqui, né, no Brasil, enfim, em Curitiba? A gente tem feito também está num projeto ainda, mas grupos de estudos, porque é uma referência muito complexa para a gente, né? Trabalhar com psicanálise e cultura, psicanálise política, né? Então a gente precisa subsidiar a nossa prática a partir desse estudo. A gente tem acompanhado os sábados lá no Selim. A gente tem feito as permanências aqui, e a gente está desenvolvendo essa rede de psicólogos para atuar frente a essas questões da migração. Fora isso, eu queria falar para vocês assim, que uma coisa que da condição de professora na universidade e de uma pessoa que eu oriento os estágios de 5º ano. Eu tenho um projeto, por exemplo, no Hospital do Trabalhador, e tem chegado muito caso de haitiano, né, no hospital. Esses profissionais não sabem o que fazer, né? Não sabem falar. Então, vem os alunos em estágio me relatar: professora, acompanhei o caso de uma pessoa que chegou, o médico não sabia muito bem como atender, tinha a questão da língua. Então, a coisa da língua é a primeira coisa que aparece para a gente, né? Então, eu tenho escutado, né, dessas experiências de estágio no Hospital do Trabalhador, no Ministério do Trabalho. Tive aluno que fez estágio já em recursos humanos de empresa, que fazia entrevista com esses migrantes. As coisas que vão aparecendo são coisas horríveis, assim, né? Porque tem empresas que dizem, não contrato e pronto, mas faz a entrevista. Eu falei, bom, o que é isso? Né? Então, escutar essa questão do migrante tem vindo por vias muito diferentes, né?
isso me faz me mobilizar no sentido de pensar atividades em que a gente possa realmente, né, acolher, entender e acolher e pensar uma ação da psicologia para que a gente possa, enfim, né, auxiliar essas pessoas no sentido de organizar a sua vida para que possam ter uma vida, no mínimo, digna, né, aqui na nossa cidade, enfim, no nosso país. São atividades que estão ainda muito no início, estão em construção, mas também considero que do final do ano passado para cá, muita coisa a gente já pôde fazer, muita coisa a gente pôde aprender e desenvolver, e tenho aprendido muito, né, no projeto, eu tenho aprendido muito o que é fazer extensão com esse projeto, né? Então, isso tem sido muito interessante. Acho que é isso. Agora, com a turma que está entrando, tem uma demanda já para o selinho, eu preciso colocar aqui formalmente, eu preciso treinar esses alunos em línguas, desenvolver esses alunos em línguas, porque é a nossa primeira grande dificuldade, né? Então, sabe um pouco de francês, sabe um pouco de inglês, mas e daí? Quando está lá com... né? Eu tenho que aprender isso com vocês também no projeto. Como faz? Isso é muito legal, porque isso força a gente a desenvolver algo no aluno que a gente não imagina que um curso de graduação vai precisar desenvolver, né? Acho que é isso. Dando continuidade, nós vamos passar agora para o projeto da informática associado ao programa. Como todos fizeram anteriormente a mim, eu vou seguir um pouco um relato de como é que se deu esse processo do envolvimento da informática no programa. Em estado, eu acho que foi Bruna que me telefonou, me mandou um e-mail, eu acho que ela procurou um contato no setor de exatas, a direção do setor, o que passou até aqui há pouco, o Sumier, entrou em contato comigo, eu sou tutor do PET Computação, e disse, nós temos uma demanda de curso de informática. Bom, a resposta, como quase todos aqui, foi de um convite instigante, a gente foi para o diálogo, e do diálogo a gente foi seduzido pela ideia, né? E eu acho que o que o Gediel comentou no início, no fundo, o que a gente pode notar, né, entramos com o curso de informática, ou seja, a ideia inicialmente era fornecer curso de capacitação. Ou seja, o que pareceu no início uma atividade extremamente de uma formação instrumental. Você vai lá e dá curso de informática para imigrante, isso se transformou muito ao longo do tempo para a gente, né? Primeiro, eu acho que o que aconteceu com... Elaine estava comentando, o que aconteceu conosco. A hora que a gente convida, a gente teve um grande número de alunos que assim, gostei da ideia. Foram seduzidos pela ideia de trabalhar num sábado à tarde, de maneira voluntária, para os cursos. Mas acabou sendo pouco a pouco muito mais que isso, né? O que a gente nota no grupo, que agora virou um programa, é uma cumplicidade muito grande. E essa cumplicidade, apesar de a gente estar com grandes dificuldades, as dificuldades que a gente está sofrendo para poder estar trabalhando junto de forma efetiva, vem até do que é essa sobrecarga do trabalho docente, essa insanidade que virou o trabalho na universidade, no sentido de a gente estar carregando tudo quanto é tipo de porta, de mesa, né, carregando tudo quanto é tipo de piano aqui internamente. Mas, primeiro, uma cumplicidade em relação ao que significa isso. O que significa trabalhar com o migrante, né? E o outro, uma relação de confiança muito grande entre os parceiros do projeto, né? Ela se construiu, por exemplo, a minha relação anterior com o João tinha sido um comando de greve. A Elaine tinha sido a tarefa um tanto quanto quebradora de paradigmas e trazer a psicologia para dentro do sindicato, né? E a gente apanha até hoje por isso, né? Mas no sentido dessas construções, e eu acho que aí o institucional, por mais curioso que pareça, é o que mais nos atrapalha. Por sinal, se fosse pela institucionalidade, eu não sei se eu estaria aqui, né?
Mas, no fundo, é por quê? Porque os espaços institucionais não dão conta. E eu acho que esse é um elemento fundamental hoje. A gente está sendo obrigado a quebrar, a ir contra a corrente do institucional que trabalha só dentro das caixinhas que estão pré-estabelecidas. Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que esse é um ponto que é um debate que a gente vai ter que fazer, e o debate está posto aqui para a gente está dentro da universidade, é o quão é difícil construir um projeto, e ele hoje se constrói muito mais pela cumplicidade do grupo que está tocando essa discussão da política migratória, no sentido de forçar a instituição a entender e realmente a tocar, de fato, um projeto que envolve diferentes áreas do conhecimento. Então, hoje é muito sedutor, e eu acho que é o único projeto da universidade que encara isso, em que a gente tem direito, psicologia, história, informática, trabalhando de forma cooperativa. Né? Então, para nós, vou falar enquanto o coordenador do projeto de informática. Vou te pedir para pôr o outro slide, e vai ser nele que eu concluo, daí eu vou passar para... Eu esqueci de apresentar. Francine, Ana Paula, elas estão envolvidas no... Oi? Eu não me apresentei, né? O Luiz Alan. Tá certo, desculpe. Luiz Alan, Departamento de Informática. Os outros alunos não puderam estar presentes, porque, em função desse calendário maluco, eles estão em semana de provas, etc. Então, é um pouco da realidade, muitos não conseguiram fugir. Mas, em termos de o que motivou, né? Pessoalmente, motivou. A gente está conseguindo quebrar um monte de barreiras, apesar que o Eduardo Cunha está conseguindo fazer um puta retrocesso em coisas que a gente considerava ganhas, né? Então, a gente tem, na discussão de gênero, na discussão de... Uma série de discussões de políticas sociais, a gente conseguiu alguns avanços na questão das fronteiras, o mundozinho cão, né? O capitalismo, nesse ponto, essa fronteira parece ser a mais difícil de a gente superar, né? As pessoas são marcadas à vida pelo lugar que nasceram e são não aceitas em nenhum outro espaço. A perspectiva de quebrar isso, e nisso eu vou... Foi citado aqui, mas eu vou citar uma das coisas que mais me seduziu no espaço, e aí o mérito eu transfiro claramente para o pessoal do CELIM e do Departamento de Letras, que foi o haitiano não tinha medo de estar lá no sábado à tarde. E a gente que conhece, quem viveu fora e conhece a relação da migração, o medo é muito presente do migrante. Né? E ter conquistado um espaço em que eu o aceito como um igual, e eu faço questão de que ele se sinta bem nesse espaço, sem medo. Não pergunto nada para ele. Não sou polícia. Ao contrário, eu simplesmente o vejo como um colega, um irmão, como alguém como eu. Esse espaço construído ali, naquele sábado à tarde, ele é sedutor. Então, e aí a gente tem uma série de justificativas assim, bem funcionais, né, de por que a gente está fazendo isso, etc. Mas, no fundo, se vocês forem notar, de todo mundo que está envolvido no projeto, o único cara que não era da área de humanas é a gente. E aí essa foi a expectativa que me seduziu, e, no fundo, eu notei que seduz todos os alunos que estão envolvidos no projeto lá da informática, que é a gente sair da casinha das ciências exatas. Né? Então, esses alunos estarem envolvidos com o migrante, o migrante, o negro, alguém que saiu de uma condição, ou um sírio, uma síria, que saíram de uma condição de guerra, ou de um desastre econômico, e dizer assim, vamos trocar, né, vamos vencer esse desafio da troca. Isso tem sido muito legal. Então, eu acho que para a informática tem sido um resultado de a gente transcender simplesmente as ciências exatas e dizer assim, nós vamos trabalhar nas relações humanas a partir do que nós podemos oferecer. Né, de oferecer da parte técnica. Então, esses foram os elementos que levaram a essa construção. E essa construção, para nós, está trazendo um monte de desafios novos que são muito legais, que daí transcendem a formação. Outra coisa que foi muito legal, o projeto veio para mim num momento em que a institucionalidade estava me pondo um problema imbecil. Eu sou tutor do PET Computação, porque tinha um curso de ciência da computação. E
eu não estou nem aí para essas regras, e nós tínhamos acabado de criar um curso de informática biomédica. E a institucionalidade diz assim, você não pode colocar aluno de informática biomédica no PET computação, porque é o PET da ciência da computação. E o meu histórico de obediência às regras é bem definido, eu falei, não estou nem aí. E eu tinha, naquele momento, já 8 alunos. Dos 12 alunos, eu tinha 8 alunos de ciência da computação e 4 alunos da informática biomédica. E os alunos que foram, por acaso, aqui, tanto Francine quanto a Paula, são da informática biomédica. Eles entraram todos, então eu tinha meio a meio envolvidos no projeto. E isso me ajudou, quando eu tive que fazer uma defesa formal, dizendo assim, vamos parar de besteira e vamos deixar os alunos que querem trabalhar juntos, trabalharem juntos. E a gente conseguiu vencer isso, até por conta de que eu disse, gente, já tem projeto que eles estão trabalhando juntos, e é projeto de extensão, né? Então, ajudou até a integração desses alunos. Os alunos não fazem mais barreiras entre eles. Os alunos trabalham juntos, dos 2 cursos, se colaboram. Estamos entre os 3 cursos que mais reprovam da universidade, né? 4. Oi? Isso vai mudar. Então, esse trabalho cooperativo também veio junto do projeto. Então, são construções que a gente vai fazendo. Eu vou parar de falar e vou passar para a Francine falar um pouquinho de como é que a gente está realizando isso no cotidiano. Então, como o professor Luiz Alan falou aqui, nosso projeto é o único que não faz parte da área de humanas, então a gente não tem muito desse contato de falar em público, e eu estou um pouco nervosa aqui, vocês não estranhem. Mas isso é uma das coisas que o projeto ajuda a gente também, ter o contato, ter que dar aula, ter que ir lá na frente explicar, isso a gente acaba desenvolvendo bastante, mas não é fácil. Então, como já foi falado também das restrições, nossas aulas também acontecem no sábado à tarde, porque a maioria, se não todos os alunos, trabalham durante a semana e até no sábado de manhã também. E como o português começa às 3 horas, nossa aula é da 1h30 até às 3. É bem curtinho, mas é o tempo que a gente tem, a gente tenta aproveitar ao máximo. A gente tem somente 2 laboratórios de informática disponíveis, cada um com 15 computadores. Então, são 30 alunos no máximo que a gente consegue atender. Se tiver mais que isso, o aluno não vai poder usar o computador, não vai poder praticar ali o que ele aprende. E, às vezes, a gente acaba tendo que colocar 2 alunos para dividir o mesmo computador, porque tem muitos alunos interessados e a gente vai tentando fazer um revezamento ali entre eles. Mas acaba que é uma restrição, né? Porque o melhor, para você aprender informática, você tem que praticar, você tem que ir lá no computador, tem que mexer. Mas sempre não é tão fácil assim também. A gente já tentou conseguir mais laboratórios, mas infelizmente ainda não deu certo. Estamos torcendo para que dê. A gente tem... Atualmente, a gente trabalha com 2 níveis, digamos assim. Como são 2 laboratórios, cada laboratório tem uma turma. Um deles é o nível básico e no outro fica o nível intermediário. Acho que no outro slide tem um pouquinho... Eu vou explicar para vocês por que a gente fez essa divisão. Eu esqueci de falar. A gente procura... fazer a matrícula somente dos alunos que já estão matriculados no português, porque tem que ter esse vínculo com o programa, que, infelizmente, muitos alunos procuram a gente pedindo aula de informática, porque eles precisam para trabalhar, para saber, para ter contato com a família, enfim, mas eles não estão matriculados no português. Então, a gente vai e pede, olha, você precisa se matricular no português para ter um vínculo com o projeto, e aí depois você vem falar com a gente, porque, infelizmente, não dá. Então, a nossa metodologia, a gente se reúne uma vez por semana, todo o grupo, Obrigada. Todo o grupo para discutir como que vai ser, que a gente vai dar nas aulas, porque a gente faz um revezamento também entre os alunos. Não é o mesmo aluno que dá aula toda semana. Então, cada semana, a gente tem um aluno que dá aula e pelo menos 2 alunos em cada laboratório
que são monitores, para ficar acompanhando os alunos que têm mais dificuldade, tirando dúvidas, auxiliando. Até mesmo quem está dando aula, se esquecer de alguma coisa. E como a gente faz, né, como a gente recruta esses alunos? A gente faz um processo seletivo através de inscrições. Do jeito que a gente fez agora, que eu acho que foi que funcionou melhor, a gente passou nas aulas do português, chamando eles, quem tinha interesse de se matricular, e a cada sala a gente chamava, vinha umas 15 pessoas, mais ou menos, cada nível, no caso, e se matriculavam. Assim, a gente garantia que eles estavam matriculados no português, né? E aí vinha só também quem tinha interesse, né? A gente não precisava ficar chamando, você quer, você não quer, e eles apareciam bastante. Depois a gente faz um exercício de nivelamento para definir quem vai para a turma do básico, quem vai para a turma do intermediário, que eu já vou explicar o que é a turma do básico e a turma do intermediário. É um exercício simples de informática, de criar arquivo, mover arquivo. É bem simples mesmo. Para alguns de nós, para muitos de nós, é uma coisa trivial, mas para eles é complicado, assim. Então a gente faz esse exercício e a gente dá um tempo para eles fazerem. Alguns conseguem completar o exercício nesse tempo, então esses vão para a turma do intermediário. E aqueles que têm mais dificuldade, que a gente consegue perceber, a gente coloca na turma do básico, porque aí eles vão aprender desde o início. Aí aqui, o conteúdo programático do básico. É bem como ligar o computador, quais são as peças do computador, os componentes do computador, o que é a área de trabalho, para que serve o mouse, para que serve o teclado. Porque, realmente, muitos deles nunca tiveram contato antes de vir para cá. Claro que isso não é uma regra geral. Existem alunos que, inclusive... A gente teve um aluno que já foi aluno de ciência da computação no Haiti, mas a maioria deles, eles não tiveram nenhum contato, e para eles é muito difícil mesmo digitar ali, pegar o mouse e mexer. Então, o nosso curso de informática básica é bem isso, bem inicial mesmo, bem introdução ao computador. Aí, eles aprendem também um pouco mais de digitação, de navegação na internet, segurança na internet, né, porque hoje em dia é uma coisa muito importante. E é isso. E aí o nosso conteúdo do intermediário seria o que muitos cursos de informática básica daqui oferecem, né? Seriam pacote Office, Word, Excel, ferramentas de escritório que eles usariam para trabalhar, coisas assim, e ferramentas da internet que também são bem úteis hoje em dia, né? Pesquisa, Google, e-mail, Google Maps, porque é uma coisa muito importante para a gente se locomover, e para eles também, que não conhecem, né? Chegam agora, para onde que eu vou? Preciso ir para um lugar, não sei como. Coisas assim, ferramentas que ajudam, auxiliam no dia a dia deles. Então, o que está sendo legal nesse processo é que é um curso que foge do habitual. Primeiro, eu acho que estava num dos primeiros slides, você tem alunos que estão formados, tiveram a formação. Um ponto que a gente não comentou ali, que nos chocou no início, ter tido alunos que já tinham formação de computação, nós tivemos um aluno, por exemplo, que era professor no Haiti, e a minha pergunta foi, mas por que você está aqui? Por quê? Era o único curso que ele poderia fazer com uma certificação da Universidade Federal. Porque, enquanto a gente não tinha o programa, a gente estava dando certificação pelo PET. É uma possibilidade que eu tenho isso, é uma vantagem que eu tinha. Então, ele tinha um certificado. Pela primeira vez, ele podia ir para o mundo do trabalho com uma certificação. Ou seja, isso tinha um aspecto super importante, a gente entendeu esse aspecto, não tinha problema nenhum, mas isso implica dar aula com uma variabilidade de domínio de conteúdo muito grande. O que nós aprendemos com isso? Que a gente tinha que mudar todo o método de aula. E isso foi uma construção que a gente fez coletiva no nosso grupo, a gente tem reuniões semanais do grupo que prepara as aulas, e a gente passou, por exemplo, a trabalhar hoje com uma política de objetivos. Não tem saída, ou seja, eu tenho um objetivo com aquela aula, é uma aula baseada em exercícios, e eu tenho exercícios, muitos,
muito mais do que os alunos são capazes de fazer. Por quê? Porque um aluno que domina, ele vai começar com os exercícios mais difíceis, mas ele passa a aula inteira sem estar esperando todo mundo. Ele se motiva, por quê? Porque ele tem um desafio. Os alunos que estão começando, eles vão ficar só com a primeira camada de exercícios. Então, essa metodologia a gente foi construindo no processo. Então, isso é um aprendizado que está sendo legal para a própria equipe. Já, uma vez que, vejam, é um curso de ciência, não é um curso de... Nós não temos um curso lá de licenciatura. Ele é um bacharelado, é um curso de ciência, né? Então, acho que isso tem sido legal. O primeiro eu já comentei com vocês, o fato de a gente ampliar o universo cultural e social de um aluno de exatas. Outra coisa que no segundo, esse ano começou uma outra coisa genial. Os alunos do PET, da UTF-PR, disseram: queremos trabalhar. Nós dissemos: ótimo. Se tem algo que a gente adora... Então, a gente está com o pessoal PET da UTF-PR, eles têm 2 grupos na área de computação que estão trabalhando com a gente. Então, eles já estão dando aulas, estão interagindo. Então, isso está sendo um processo bem legal. A preparação das aulas e essa adequação dos procedimentos pedagógicos. Então, esse é um processo sempre de construção, né? E eu acho que o grande sonho é, agora que a gente está adquirindo essa maturidade de cada projeto, é um pouco que colocou o Gediel no começo, é a gente transcender, a gente ser capaz, o sonho nosso da computação é dizer o que a gente pode pensar em algo que seja do coletivo, né? Então é isso. Eu acho que é mais alguma coisa, Francine? Não? Obrigado, pessoal. Nós vamos abrir para perguntas, questões, observações. E lembrando que nós vamos terminar um pouquinho daqui a pouquinho, porque às 6... Que horas é? Às 7 vai iniciar uma atividade que é interessante também, que são as... Eu que inventei esses nomes, porque não deu tempo da gente fazer uma reunião. Narrativas de percurso, que são estudantes, né, que foram reingressados aqui na Federal. Então, não deixem de vir, estejam aqui maciçamente para escutar essa trajetória, esse percurso e essas narrativas. E vão ter alunos sírios e também haitianos falando como eles veem, como é que eles entram em contato, né, com a universidade, que é esse negócio louco que o Luiz Alan falou. Vai ser tudo aqui, tudo aqui. Só amanhã, só as defesas dos trabalhos serão no 2º andar, no corredor que vai lá no fundo e dobra à esquerda. Mas eu estarei na porta do labirinto. Só para jogar a bola no meio, a coisa mais incrível que você se defronta, eu acho que a Elaine foi embora, mas ela narrou isso, é como é difícil na universidade fazer extensão. Pesquisa, cada um no seu quadrado, na sua caixinha, supervalorizada, estrelinha no currículo Lattes, não sei o quê. Ensino, tá, com as dificuldades, mas todo mundo já tem uma metodologia, já tem uma certa caminhada bem estabelecida, cada um na sua casinha, legal. Agora, quando fala em extensão, a coisa pega. Realmente, a institucionalidade ela atua contra a extensão. E isso é uma coisa que nós temos que mudar, né, Luiz? Pessoal, nós vamos, acho que a partir da instigação feita pelo Gediel, a gente queria a participação de vocês um pouco até para ter esse feedback, essa discussão do programa como um todo, dos projetos. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para discutir. E aí eu vou transferindo as respostas para a Gabi, para a Bruna, para o Gediel, para a Mariana, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Alô? Eu estava falando para o pessoal ali atrás que é um sonho que está sendo realizado. Eu sou Elisete, sou assistente social, trabalho há algum tempo aí já com a migração.
uns 13, 14 anos, por aí. O professor Gediel, a gente conheceu nessas andanças aí, né, dele visitar lá a pastoral, lá em Santa Felicidade, e nos instigando e provocando, e começamos várias atividades juntos, enquanto pastoral e Universidade Federal. Porque eu acredito que nós que estamos com atendimento direto ao migrante, eu sempre parti do pressuposto que é muito importante também essa via da universidade, né? Então, eu sempre recebi muitos os estudantes enquanto eu estava lá em Santa Felicidade, porque isso me instiga, né? Acho que isso é importante para a gente que está lá no cotidiano, mas também a universidade. É via de duas mãos, na verdade. Acho que é uma contribuição das duas partes, né? E quando eu, desde ontem, assim, escutando, mas hoje mais pé no chão mesmo, né? As atividades. E quando eu vou em vários lugares, eu sempre levo muita experiência aqui da Federal, né? Acho que essa coisa bonita que foi surgindo das demandas, das necessidades, mas vocês foram muito sensíveis, porque poderia ter trazido a demanda e ter morrido na casca, como a gente diz no verbete popular, né? Vocês podiam ter escutado e dizer, tudo bem, obrigado, isso não nos pertence, né? Então, houve uma sensibilidade também de vocês. Acho que é importante sinalizar isso, porque muitas portas, a gente bate em muitas portas, que bom, até atendemos, que bom, obrigado, e fica por isso, né? Então, acho que a universidade, realmente, aqui a Federal, está de parabéns, né? A gente tira o chapéu, porque estão cumprindo realmente aquilo que é próprio da universidade, né? Eu acho que ajudar a sociedade realmente nesse processo, cumprir o seu papel mesmo. E eu até dizia para o Otávio, ali atrás, eu dizia, nós precisamos instigar as outras universidades, mesmo que particular ou pública, estadual, a também, né? Eu acho que essa experiência de vocês deve ser propagada. Até dizia hoje para a Gabriela que, quem sabe, por ano que vem, pensar, né, um curso, um dia, sei lá, das boas práticas. Das boas práticas, porque a gente só, às vezes, a negatividade, né? Mas as boas práticas, aquilo que realmente trouxe, não só de uma forma assim de fazer com que o imigrante, o refugiado, seja receptor, mas ele seja protagonista também, né? Eu acho que é isso que vocês estão já tentando articular aqui. Então, eu não poderia sair daqui hoje sem dizer isso, né? Vocês estão de parabéns e a gente fica muito feliz. Sonhos que a gente foi pensando, eu lembro quando chegou as demandas mesmo dos latino-americanos, né? Eu acho que é uma outra situação que talvez a gente poderia pensar junto. Nós estamos falando hoje muito, né, dos haitianos, dos sírios, mas lá na pastoral, quando eu comecei a trabalhar no CIAMIG, eram muitos latino-americanos. Eles já falam espanhol, então já não é. Não é? Acho que a gente precisa possibilitar para os latinos que continuam chegando, uma migração também recente, né, de que eles estudem também o português, ou, enfim, né, se apropriem também desses espaços que, no caso, a universidade está dando, assim como outras nacionalidades também. Claro que esses são os mais emergentes, um grupo maior, mas a gente pensar com carinho também nessas outras imigrações dos nossos países vizinhos, que também escolhem o Brasil, né, para morar, para estudar, enfim, para refazer a sua vida, né? Então, a gente está junto aí. Eu estava até falando que a Gabriela já tem algumas coisas para o ano que vem, pensar, né? A questão aí de preparar os agentes públicos, não só na questão do idioma, mas como atender, porque, gente, é um caos, né? Os nossos atendimentos, até para nós brasileiros, né? Então, vocês imaginem as outras nacionalidades. Então, assim, acho que o sonho continua acontecendo, e um sonho concreto, né? O sonho, a gente sonha e mais concretiza. E, como diz, né, o ditado, o sonho que se sonha só é ilusão.
mas quando a gente sonha junto, né, isso realmente se realiza e se concretiza, porque um vai dando força para o outro, às vezes está meio desanimado, acho que não vai para frente, não é, professor? Então, eu acho que é muito legal, né, quando a informática diz, puxa, é um curso de humanidades e a informática está aí, mas é para isso mesmo também. E nós também nos apropriarmos nesse sentido, né, técnico, aí, o que a informática, ainda mais hoje com a tecnologia, se a gente não se apropriar disso a nosso favor também, para fazer o bem, né, então, acho que é mais do que uma pergunta, acho que é dar parabéns, né, para vocês aí que continuam aí, ainda mais como um trabalho voluntário, sábado à tarde, que poderiam estar descansando, né, ou mesmo passeando, alguma coisa, estão aqui assumindo realmente essa causa. Então, estão de parabéns e digo que a gente continua juntos aí na luta. Parabéns. Boa tarde. Luiz, a gente se esbarrou em outras datas e por outras razões. Que bom te encontrar aqui nessa causa. E me chamou a atenção que você comentou que teus alunos são do bacharelado e, de repente, eles estão num engajamento de ensino, né? Então, pelo relato de vocês e das garotas, vocês estão indo muito bem. Mas eu me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma necessidade de formação de professores. Eu trabalho com isso na universidade, sou professora originalmente de História da Arte, Teoria e Crítica, mas a formação de professores, eu trabalho na licenciatura, então tenho essa experiência. Então, vou deixar aqui formalmente a minha força de trabalho, né? Nessa questão, porque às vezes é algo de metodologia, enfim, ou de reflexão dessa área didática. Então, eu penso que... Eu acredito que vocês não vão precisar, porque parece que a garota falou, eu estou nervosa. Não parecia, estão de parabéns, né? Mas eu acredito... Nossa colega acabou de comentar sobre as universidades. Eu estou numa universidade estadual, que está omissa a isso ainda, né? Então, precisamos fazer alguns laços, e então não é uma pergunta, mas uma parceria, tá bom? Por favor. Boa tarde, pessoal. Sim, eu agradeço muito vocês pela ajuda, principalmente o professor Jadiel, então, que é nosso advogado. Eu sou TV, não? Então é estudante do reingresso do projeto, mas estou fazendo reingresso, estou fazendo direito aqui mesmo. Gostaria de saber, mesmo como a língua portuguesa está batendo nós mesmo. Queria saber qual o projeto mesmo que o projeto tem para continuar, para ajudar nós que é estudante, para melhorar cada dia na língua portuguesa, mesmo para estudantes, porque na elaboração do projeto, na escrita, então gostaria de saber, porque curso português para estrangeiros no sábado é muito bom, mas é para fazer integração os imigrantes estrangeiros na sociedade, mas para as pessoas para os alunos do projeto mesmo, então continua a dificuldade na língua portuguesa. Gostaria de saber se esse projeto tem uma nova alternativa para ajudar nós, para melhorar cada dia na língua portuguesa mesmo. Gostaria de saber se o projeto tem essa alternativa. Já passar para o Então, pessoal, uma resposta pronta, sim, já,
que o pessoal que está fazendo, que foi reingressado, tem bolsa no Selim, tá? Então, esse é uma saída. Não sei se tu, Venov, está falando de uma coisa que hoje a professora Lúcia falou, que é a tal, como é, português específico, como é que é? Para fins específicos, talvez seja isso. Porque o direito, acho que assim como as outras ciências, ou discurso, sei lá, tem uma língua dentro da outra língua, que eu poderia pedir o testemunho aqui das estudantes de Direito, que o primeiro ano, estou vendo, eu vou citar, né, é marcado justamente por um estranhamento horrível, assim. Inclusive porque a gente naturaliza algumas expressões, até em latim, sem saber latim. Eu chamo de latinorum, né? Então, assim, as pessoas... Eu conheci uma estudante que hoje é formada, não me lembro quem é, super bem informada, fazendo mestrado. Ela disse que ela empacou no primeiro ano, porque ela não conseguia entender a expressão a priori. E dele, a priori aqui, a priori ali. Ela disse que aquilo queimava o dia inteiro. Ela ia ler um texto de uma matéria, lá estava o a priori, lá não sei o que, a priori. E ela disse que ela ficou com aquela barreira. E o jurídico é uma língua específica, um vocabulário específico, né? Então, além do curso do Selim, que eu acho que é uma super oportunidade para avançar, né? Além do curso do sábado à tarde, eu acho que a gente também, num horizonte um pouquinho mais longo, Tuvenô, eu vi que você está com o livro de História do Direito, parece que vocês estão sendo castigados aí pela História do Direito. E eu vou fazer uma meia-culpa e uma autocrítica, eu acho que serve para todos os professores que estão aqui. À medida que você vai ficando mais antigo, não digo velho, na universidade, que você vai, sobretudo, tendo que pegar uma linha específica de pesquisa ou trabalhar muito com pós-graduação, você mesmo perde mesmo. Você tem que estar se policiando. A dimensão da dificuldade do aluno, por exemplo, do primeiro, segundo ano. Você naturaliza, você toma determinadas questões difíceis, né? E a gente não tem retorno disso, a gente não tem uma avaliação de verdade. A nossa avaliação é o contrário, é para saber o que o cabra sabe, e não o que ele não conseguiu entender. Então, a gente precisa, no direito, nós não somos formados professores, gente. A gente nunca teve didática, pedagogia, nada disso. Nós somos jogados dentro de uma sala de aula. A gente faz concurso e no dia seguinte começa a aula. Então, realmente, e geralmente quem faz concurso pega um monte de turma, porque os mais antigos deixam aquele monte de turma para o que entrou da aula, entendeu? Então, eu quero dizer para o Tuvenô assim, isso é uma obrigação sua, hein, Tuvenô? Não desistam. Vocês têm uma obrigação conosco, que vocês têm que fazer das tripas ao coração, como nós dizemos, porque a desistência de vocês significa um fracasso no nosso programa, né? Nós confiamos em vocês. 2, a gente vai tentar ajudar nas dificuldades. E 3, as demandas de vocês podem também orientar novas questões para nós. Eu acho que é isso mesmo. Eu sei da dificuldade do português. O português falado é uma língua difícil. Talvez escrito não seja tão difícil, mas falado é punk. Lá também é um país francófono. Mesmo que a gente fala francês, quando você está fazendo direito como uma ciência especial, mesmo você precisa aprender francês, mas não é francês que você aprende na escola. Francês chama francês jurídico. Francês jurídico é a língua do capeta. Epistemologicamente, então tem vocabulário que você pode usar. Pensei que aqui também tem esse curso, acho que não. Algumas faculdades têm, aqui não tem. Na ideia que eu
Vou pensar, porque talvez eu consiga uma colega que é da Procuradoria que deu cursos de francês jurídico. Aqui ela pode fazer talvez o contrário, conversando com o pessoal de línguas. Bom, eu não queria responder, mas é que você me instigou a isso e eu quis uma cobrança pública. Mais alguma? Eu só vou sair da mesa para encerrar. Eu até pus um blazer para vir aqui no direito, né? As meninas estavam brincando, nossa, na informática você nunca vem assim, né? Eu falei assim, não, eu fiquei com vergonha do... embaixo não deu. Para concluir, eu acho que esse momento, o pior é que acabou ficando na minha mão, eu fiquei por último, mas não me sinto tão representante como o trabalho que está sendo feito do português ou do direito. Mas eu acho que o grande desafio que a gente tem na universidade foi a instigação dada pelo GEDIEL. Valorizar a atividade de extensão. Eu esqueci teu nome. A Giovana. Não, Giovana. Giovana, para você ter uma ideia das dificuldades, eu lancei uma série de garrafas porque os alunos me cobraram metodologia de didática. E eu lancei um monte de garrafas no setor de educação, nenhuma voltou. Daqui da universidade. Por quê? Como disse o GEDIEL, a valoração para quem faz extensão é zero. Não entra no nosso currículo Lattes, não entra... É pior, porque você nem é bem visto pelos seus colegas. E olha que os resultados desse programa são surpreendentes. Ele foi o primeiro colocado nacional no Fórum de Extensão, no PROEST, na demanda de extensão, e todos os trabalhos que a gente submeteu na CIEP, na Semana Integrada, todos os grupos, o pessoal da informática, o pessoal da letras, o pessoal da psicologia, foram os primeiros colocados nas suas mesas de trabalho. Até porque a gente tem um outro desafio que a gente não teve medo de encarar. Qualquer que sejam as nossas áreas, somos universidade. E se somos universidade, temos que produzir conhecimento. Nós vamos escrever sobre isso. Então a gente se divertiu, né, Bruna, quando a gente se meteu para um congresso, em que sentamos Bruna e eu, cada um de seus universos escritos, para escrever o texto a ser apresentado no congresso, que foi aceito, e que nós fomos, de diferentes áreas, apresentar isso. E isso foi muito rico. Isso foi muito enriquecedor. Então a gente tem um enriquecimento dado pelo convívio dos imigrantes, nesse contato, nesse aprendizado, e pelo convívio entre nós. Mas valorar a extensão enquanto uma atividade fundamental da atividade acadêmica, e aí você diz assim, eu vou me colocar fora do processo, você diz assim, parabéns à Federal do Paraná, eu diria assim, não, parabéns a esse grupo que construiu. A Federal merece uma série de puxões de orelha, no sentido de ela valorizar essa construção da extensão enquanto uma atividade acadêmica essencial e fundamental, sobretudo num país com as diferenças sociais tão grandes, e que precisa aprender com os imigrantes, precisa abrir suas portas. Mas olha, não tem a menor dúvida. Perfeito. Uhum. Não, e para você vir, daí até para esse desafio que a gente está se dando, de que isso também seja algo de produzir conhecimento, né? Então, não sei, mais alguma coisa? Às 7 horas a gente tem que continuar todo mundo aqui. Obrigado, pessoal.